Bom, a CPI do crime organizado vota na quarta-feira o convite aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, para prestar informações sobre o caso Master. A comissão quer ouvir ainda a esposa de Moraes e os irmãos de Toffoli, que são sócios da empresa que vendeu fundos ligados ao Master. Como se tratam de convites, caso sejam aprovados, os ministros não têm a obrigação de comparecer. Vamos analisar esse tema com o Gesualdo Almeida e também o Nelson Kobayashi, sobre esse convite, então, que deve ser votado, apresentado aos ministros. De que forma que a gente pode fazer a interpretação, começando pelo Gesualdo, a sua análise? O convite é muito frágil. Tinha que ser uma notificação mesmo. Eu sou a favor dessa apuração ser levada a todo efeito. Eu sou a favor que a CPMI, embora ela deva ter um objeto certo e determinado, e nesse caso, ao meu ver, a CPI do crime organizado transbordaria para um outro assunto que não lhe diz respeito, que é exatamente a relação dos ministros do Supremo Tribunal Federal com o Banco Master e também a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Esse é um empecilho constitucional, é verdade. A CPI, por ter um foco, e esse foco é previsto constitucionalmente, não poderia trazer um outro assunto para o seu contexto. Mas seria muito curioso esse convite aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que nós já sabemos qual é a resposta. Honrosamente, declinariam esse convite. Então nós avançaríamos para um segundo momento. É imperioso que eles sejam notificados para comparecerem na qualidade de testemunhas. Será que eles invocariam o direito ao silêncio? Será que eles diriam que têm o direito de permanecer silenciosos? Haja vista que essa postura significaria dizer que potencialmente eles são investigados por os desmandos ocorridos durante todas essas relações com o Banco Master. Não devemos poupar ninguém, ou pelo menos não se deveria poupar ninguém. Já passou do tempo de ter uma CPI aberta para a apuração do Banco Master, em que pese a gente saiba que ultimamente essas CPIs em nada dão. Basta ver que a CPI do MST sequer relatório teve. O que dizer no relatório ser julgado ou não. Mas quanto mais investigações nós tivermos, quanto mais publicidade dessas relações nada republicanas entre agentes políticos, agentes do Supremo Tribunal Federal, com essa bagunça que foi o Banco Master, com esse conjunto de crimes que foi o Banco Master, com esse prejuízo causado de mais de 60 bilhões de reais, tudo isso é pouco. A população tem o direito de saber quem são verdadeiramente os seus líderes do judiciário, seus líderes do legislativo, seus líderes do executivo, que estão diretamente envolvidos com esse escândalo que parece não ter fim. Kobayashi, você também acredita que por ética eles deveriam comparecer e dar esclarecimentos aí que a sociedade espera, né, diante aí desse possível envolvimento em tudo que ocorreu? Seria esperar demais, Patrícia, porque claramente nenhum dos dois irão, nem os seus parentes, nem os irmãos do ministro Dias Toffoli, nem a esposa do ministro Alexandre de Moraes, ninguém destes vai atender a um convite de uma comissão parlamentar de inquérito. Levando em consideração, inclusive, principalmente em relação ao ministro Dias Toffoli, que ele estaria no radar da Polícia Federal na condição de investigado por uma suspeita de corrupção passiva. Então, nesta condição que ele e a sua família, de alguma maneira, se coloca perante as autoridades da Polícia Federal, ele certamente se reservaria ao momento oportuno de se manifestar, e nos autos, e na defesa, e em algum outro momento, e não perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Seria muito diferente, de fato, se fosse ali uma convocação como testemunha, enfim, algo em que nenhum cidadão possa negar a verdade ao sistema de justiça e à Comissão Parlamentar de Inquérito, que faz, às vezes, de investigação atipicamente no parlamento, né? Então, a gente teria esse modelo. Está muito claro de que, para os parlamentares também, há uma oportunidade de aparecerem, porque esse se tornou grande assunto. O caso do Banco Master sobrepôs, inclusive, o caso do INSS, da fraude do INSS, do roubo aos aposentados e pensionistas. Isso tem levado a opinião pública a se preocupar muito mais, novamente, depois de década, ao combate à corrupção, superando, inclusive, o assunto da segurança pública. Veja que nós estamos falando de uma possibilidade de um convite na comissão que investiga crime organizado. Essa comissão está tendo o seu objeto sendo sobreposto. E talvez agora os parlamentares mirem também para esse outro tema de repercussão nacional, que é o combate à corrupção e um caso emblemático, como é o caso do Banco Master.